Olá, minhas amigas e meus amigos, eu sou Felipe Sá. Eu sou o João Henrique Barbosa. E eu sou o Virgílio Sarmento. E esse é o Siga Direito, seu canal de direito prático na internet. Pois é, meus amigos. Então, qual vai ser o nosso caso prático de hoje? Caso prático interior, eu gostaria de falar hoje um pouquinho do nosso caso prático. Vai lá. É costume, assim, na verdade, principalmente aqui em Brasília, tendo em vista que nós temos ainda grande parte de canteiros de obras, né? Principalmente, vamos supor, em Águas Claras, nós temos aqui o Noroeste, né? Uma nova quadra aqui, por exemplo, no Sudoeste. Então é comum aqui no Distrito Federal, digamos, até em outros lugares também, você formalizar um contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta. E o que é basicamente o imóvel na planta? É o imóvel que você vai comprar e que ele ainda não existe, mas há uma expectativa dele existir depois da obra ou da incorporadora realmente edificar naquele lote ou qualquer coisa assim, aquele empreendimento que fora prometido à venda. Então acho que nesse caso seria bom a gente falar de promessa de compra e venda. O que vocês acham aí? Acho excelente, é um assunto bastante importante, muita gente tem medo, né? Porque, como é que eu vou prometer que eu vou comprar algo que não existe, né? Exato. E se a construtora falir, a gente sabe que tem o caso famoso da Encol, que era a maior construtora do Brasil, né? Exato. E ela faliu assim do dia para a noite, deixou inúmeras projeções inacabadas e tal. Então, acho muito importante a gente tratar desse assunto para que as pessoas possam ter mais segurança na hora de assinar esse tipo de contrato. Exato. Até porque muita gente até comprou imóvel quitado, né? E aí depois teve que contratar outras empreiteiras, né? Fazer associações para poder realmente terminar aquele empreendimento e tudo. Então é importante que a gente fale isso, até para que as pessoas também saibam como lidar com isso, né? E quais empresas devem procurar, até porque isso também é importante, né? Ou seja, tem que ter uma empresa de um histórico sólido, é importante que também se faça essa busca, né? Mas também há casos, por exemplo, em que as pessoas se juntam para poder edificar também, né? Então, falar da promessa de compra e venda eu acho que é algo importante para os nossos seguidores aí. Eu acho que o mais importante da gente falar da promessa de compra e venda é explicar que é um contrato preliminar, né? Basicamente é um contrato que traz cláusulas que versam sobre um contrato futuro, né? Um contrato definitivo futuro, né? O objetivo é regular o contrato da compra e venda, e que já gera direitos e obrigações desde já, né? Desde a assinatura, né? Com certeza. Exatamente. Antes, eu acho que a gente podia fazer aqui só uma observação, né? Embora a gente fale muito em contrato, ele pode ser feito por escritura pública. Então, eu posso fazer uma escritura pública de promessa de compra e venda e também uma escritura pública definitiva de compra e venda. Perfeito. Mas muita gente tem dúvida, fala assim, para que eu preciso fazer um contrato de promessa, né? O caso que o Felipe citou é um caso emblemático. Eu estou comprando um imóvel na planta. O imóvel existe? Não. Então, eu não posso fazer uma compra de um imóvel que não existe. Eu tenho que fazer uma promessa. Eu prometo comprar e a construtora, na maioria das vezes, né, promete vender. É isso. E entregar a unidade imobiliária objeto da transação, né? Que será formalizada lá na frente. Não só também nesse tipo de caso, mas assim, quando há alguma pendência a ser resolvida, então as partes precisam, por exemplo, levantar um dinheiro, né? Quem está comprando, ou quem está vendendo, regularizar algum item, algum documento que está pendente de regularização. Perfeito. Então as partes celebram ali um contrato de promessa de compra e venda para poder garantirem que o negócio vai acontecer efetivamente. Exato. Né? E há casos também, por exemplo, que saindo um pouco agora dessa questão da incorporação imobiliária, que são a compra e venda de imóveis na planta. Mas vamos para um caso normal hoje, uma compra e venda de imóveis que o comprador e o vendedor querem formalizar e o comprador, por exemplo, tem um dinheiro. Então, vamos supor que a negociação está sendo feita num sábado, por exemplo. A gente sabe que, pelo menos aqui no Distrito Federal, os cartórios não abrem. Então, às vezes, ele promete ali num sábado, por exemplo, formalizam ali um contrato de promessa de compra e venda, para que no decorrer da semana, por exemplo, consigam celebrar a escritura de compra e venda pagando parte do preço, que é normalmente conhecida como sinal. Exatamente. Né? Felipe, tem uma coisa importante também. Por exemplo, a pessoa tem, vamos supor que um fulano quer comprar um imóvel que custa R$1 milhão. Ele tem R$1 milhão, só que ele está numa aplicação que está presa. Pronto. A aplicação leva 20 dias para conseguir cair na conta. Então, ele só tem ali 100 mil disponíveis e ele precisa de mais 900 para poder finalizar a venda e a compra, né? E aí ele fala, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 100 mil agora e aí quando eu desbloquear meu investimento, eu te pago os 900 restantes.
Qual é o documento? Só que eu quero segurar a compra, né? Eu quero ali garantir, amarrar para que ninguém compre de você, porque eu quero comprar. Então vamos fazer um contrato de promessa de compra e venda, no qual eu vou colocar 100 mil de sinal ou arras e 900 mil no ato da escritura definitiva. Exato. Até porque quem nos assiste sabe disso, a escritura definitiva registrada é que garante a propriedade, né? Enquanto você não tem o registro da escritura definitiva, você não é dono. Então, nesse tipo de negociação, faz-se um contrato preliminar de promessa de compra e venda, no qual o comprador oferece o sinal, o vendedor recebe aquele sinal e promete vender aquele imóvel no prazo X, né, conforme cada caso concreto. Né? Simplificando, o vendedor promete dar o imóvel, promete vender o imóvel e entregar ao comprador, e o comprador promete pagar o preço no dia que realmente decidirem pela escritura definitiva. Você falou em arras. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do sinal, que também é conhecido como importantíssimo. E é importante o que o Felipe falou, né? A questão da arras nesse sentido, porque quem promete vender e quem promete pagar tem obrigação de algo a cumprir. É isso. E se um ou outro não cumprir com aquela obrigação, aquele sinal que foi pago, ele é objeto para indenizar quem, obviamente, foi prejudicado com aquele não cumprimento do contrato. Perfeito. Então, exemplificando, se eu prometo pagar em 90 dias o restante do valor e não pago, o vendedor, né, tem o direito de ficar com o meu sinal. Né? Porém, se o vendedor der causa ao não cumprimento do contrato, exemplo, ele chega no dia de assinar a escritura e fala, não vou assinar mais a escritura, não vou te vender o imóvel. Por qualquer motivo, né? Qualquer motivo que seja. Uhum. Ele tem o dever de pagar para quem estava comprando, devolver o sinal e ainda mais um pagamento equivalente ao mesmo valor em indenização. No nosso exemplo prático aqui, né? O sinal foi de 100 mil reais. Então, se o promitente comprador não honrar, ele perde os 100 mil reais que ele deu de sinal para o vendedor. Perdeu. Se o vendedor não cumprir, ele devolve 100 mil e ainda tem que pagar mais 100 mil para o comprador. Ou seja, é prejuízo para ambas as partes, até porque o contrato de promessa de compra e venda já gerou os direitos e os deveres de cada qual, né? Exatamente. Pouca gente sabe, mas o contrato de promessa de compra e venda ele pode ser registrado na matrícula. Sem sombra de do dúvida. Imóvel. E isso traz implicações importantes, né, Felipe? Sim, é porque você tem a garantia do direito real, ou seja, ela ainda, além de gerar o direito obrigacional entre as partes, ela gera a questão do direito real. Ou seja, você tem de fato a garantia de que aquele contrato pode ser executado, né, pelas vias normais, né? E também que a pessoa que te prometeu vender não vai poder vender para outra pessoa. Exatamente. Porque vai estar na matrícula do imóvel. E além disso, imagine a seguinte situação, que o comprador, promitente comprador, ele pague todo o valor que estava estipulado no contrato de promessa de compra e venda. E o vendedor diz, olha, eu não vou assinar a escritura, por exemplo. Não vou assinar o contrato final de venda para você. Muito bom, João. O juiz pode determinar que seja feita a escritura sem a assinatura daquele vendedor, tendo em vista que o contrato de promessa de compra e venda foi totalmente cumprido. Exato. Né? Se o comprador conseguir comprovar que houve o pagamento integral do preço, né, ele entra com uma obrigação de fazer. Ele pode ou obrigar que o vendedor faça a escritura, ou ele pode inclusive suprimir essa assinatura dele. Exato. Isso é muito importante. Exato. Isso no nosso exemplo aqui, então. Eu dei 100 mil de entrada, né, de sinal, de arras, fiquei devendo 900. Aí eu vou lá no dia combinado, pago 900. Isso. Aí o vendedor fala, não quero vender para você, eu quero vender para outra pessoa. Conseguir um preço melhor, né? Acontece. Exatamente. Acontece muito. Eu arrumei quem pague 1.200.000. Exato. Né? Já era, meu amigo, você assinou um contrato de promessa de compra e venda, você se obrigou a assinar o contrato definitivo, que é a escritura pública. E aí, nessa circunstância, eu posso judicialmente obrigar o vendedor a assinar ou suprir a assinatura dele por meio de uma decisão judicial. Né? O suprimento da assinatura do vendedor. Então, ou seja, se você vai contratar, negociar qualquer bem, ainda que móvel ou imóvel, é importante que você faça o contrato preliminar, ou seja, o contrato antecipado de compra e venda, que é o conhecido contrato de promessa de compra e venda. Quer ver uma situação também muito importante, só para que a gente possa dar um fecho à informação aqui, né? Nessa época de pandemia, em que pessoas novas, infelizmente, estão perecendo, estão morrendo, né?
Se você tem um contrato de promessa de compra e venda assinado com alguém, né? Quita o preço e essa pessoa, por exemplo, contrai o Covid e morre, você pode obrigar os herdeiros, no caso, judicialmente, a fazerem a transmissão da propriedade imobiliária, porque você cumpriu com a sua parte. Infelizmente, o vendedor faleceu, por circunstâncias alheias, mas o patrimônio dele, que é o chamado espólio, vai ter que honrar com aquela obrigação contraída em vida. Isso. Exatamente, até porque saiu já do patrimônio dele quando ele recebeu o preço integral. Né? Exatamente. Então, o contrato preliminar é exatamente isso. É uma prévia de algo definitivo, mas que tem uma relevância absurda, né? Sim. Porque ela vincula as partes à realização daquele contrato posterior, que é o contrato definitivo, que no caso da propriedade imobiliária é a escritura pública, não é isso? É isso. Outra situação interessante também é que nós começamos falando exatamente das incorporadoras, né? Das empresas que constroem esses imóveis para a venda, né? Normalmente esses imóveis que são construídos para a venda não integram o patrimônio da empresa, né? Ou seja, são apenas produtos dessa empresa, ou ativos, né? Então, por exemplo, normalmente as empresas elas criam como se fosse um patrimônio de afetação. O que seria esse patrimônio de afetação? É basicamente o seguinte: quando você promete edificar um empreendimento, todo recurso financeiro pago para esta empresa em relação a esse empreendimento deve ser para custear a obra. Então, ou seja, é muito mais tranquilo para você, cliente, adquirir um imóvel na planta em que exista o patrimônio de afetação, pois todo recurso financeiro pago para este empreendimento será utilizado para a obra. E o patrimônio da empresa, né, que não responderá, aquele patrimônio de afetação não responderá por dívidas da empresa. Exato. Isso foi uma inovação legislativa para preservar aquele que acredita na construtora e fala, olha, vou botar meu dinheiro aqui porque eu tenho certeza que eles vão construir. Então o patrimônio de afetação blinda aquele empreendimento para que você, promitente comprador, possa ter a segurança. Exatamente. Inclusive abre-se até uma conta bancária específica para aquele empreendimento, ou seja, até para que todos possam ter acesso posteriormente ao que foi gasto ou não em relação à obra. Então, vale a pena realmente, às vezes, você comprar o imóvel e saber se a empresa que vai construir vai incluir como patrimônio de afetação na matrícula dos imóveis, né? É isso. Então, meus amigos, esse foi o vídeo sobre promessa de compra e venda. Esse é o Siga Direito, seu canal de Direito Prático na internet. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e fique sempre por dentro.